Irmãos, mandando um abraço também para a irmãzinha Adenacir Maria Belmonte Xavier. Ela comprou um rádio lá na KGB CIA hoje para ouvir o programa. Na KGB tem muitos rádios com preço legal para você, tá? Procure lá na KGB CIA. E por falar nisso, nós estamos preparando, talvez aqui para esse fevereiro mesmo, um culto de ação de graças ao Senhor, né, pelos 10 anos do nosso programa. Nós começamos em 2015 e, apesar de ter ficado 3 anos fora do ar, né, já tem 10 anos que nós começamos o programa. Então nós vamos agradecer ao único que é digno de todo louvor, de toda adoração, não é verdade? Pois é, nós vamos preparar aí e vamos convidar você, tá bom? Já se prepara, talvez seja agora em fevereiro mesmo. O que tá faltando é o ok do meu pastor lá, tá? Vou conversar com ele, eu tive essa ideia de fazer isso agora e nós vamos ver o que vai dar aí, tá bom? Irmãos, o nosso programa tem um apoio cultural da Farma Vida. Mais qualidade de vida para você e sua família. Farma Vida, telefone 3263-2092, 991-650910. Fica na Olegário Maciel 318. Farma Vida, um atendimento especial, entrega rápida e preço baixo para você. Também distribuidora comercial Kaiser, bombonier, doces, balas, embalagens, gêneros alimentícios, bebidas em geral. A distribuidora Kaiser tem os telefones 3263-3355, 99820-4503, Rua São Pedro 119, no São Vicente. Distribuidora Kaiser. Tititi Lanches, o melhor lanche da cidade. E lá você também tem sobremesas especiais. Sorvete, o melhor sorvete da cidade também, hein? Tem também açaí e vitamina de açaí. O Tititi Lanches fica ali pertinho na pracinha do São Vicente, Rua São José 1146, telefone 999-91-2862. Você que vai viajar a Vitória e precisa de um táxi, de uma pessoa de confiança, a dica é o Eric Leiber, um táxi lá em Vitória a seu serviço. Telefone é 27 999-640471, ok? Eric Leiber, 999-640471. Esse é uma pessoa de muita confiança, viu? É muito, muito meu irmãozinho. Café Expedicionário, se você ainda não mudou, experimente e certamente você vai mudar. É o melhor café da nossa região. Café Expedicionário tem o tradicional, o extra forte, o expresso, o premium, o gourmet, o cappuccino, diversos tipos para você escolher. Eu sempre uso o premium e o gourmet, tá? Os outros são muito bons, são puros também, mas esses são 100% arábica. Café Expedicionário, nos melhores pontos de venda da cidade. Loja Intimação, o melhor da moda para você. Morena Rosa, Coach, Les Alés, Maria Valentina e muito mais para você ficar sempre bem vestido. Fica no Olegário Maciel 365, no centro de Resplendor. Telefone 33-99155-0245. Um abraço aí para Rosilene e para o Ronaldo. Deus os abençoe. Também todos os funcionários, né? Um abraço para os funcionários aí. Easy Informática, manutenção de computadores, notebooks, impressoras, certificação digital e automação comercial para micro e pequenas empresas. A Easy Informática tem os telefones 999-37-0233. Esse é o Zap, e 999-486909. Rua Monte Serra 170, Easy Informática. Farmastore, saúde em primeiro lugar, até 50% de desconto à vista em medicamento. Não é promoção, é preço baixo de verdade. Farmastore faz isso por você. Rua Moraes Carvalho 402, pertinho do Hospital de Resplendor. Telefone 997-03-2575. Farmastore. Nós vamos ouvir mais um louvor, e após este louvor
à mensagem de hoje. Carta à Igreja de Filadélfia, Apocalipse 3:7. Irmãos, nós vamos ler. Olha, eu vou ler uma parte boa, bem grande aqui, da Igreja de Filadélfia. Eu gosto muito de ler uma parte maior, porque o que melhor prega é a própria palavra, não é verdade? A carta à Igreja de Filadélfia diz assim: ao anjo da Igreja de Filadélfia escreve: assim declara aquele que é santo e verdadeiro, que possui a chave de Davi. O que ele abre, ninguém consegue fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras. Eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta que ninguém consegue fechar. Tens pouca força, mas obedeceste à minha palavra e não negaste o meu nome. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Sim, farei que venham adorar prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Porque deste atenção à minha exortação quanto a suportar os sofrimentos com paciência. Eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no meu templo, no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus. E igualmente escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Louvamos o teu nome, Pai, te glorificamos e te pedimos, Senhor, nos dê o discernimento, a direção do Espírito Santo do Senhor. Revela o teu querer através da mensagem. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, são 7 cartas a 7 igrejas da Ásia Menor. É uma representação, ou é interessante porque elas estavam em vários países. Hoje estão todas elas na Turquia. Todas essas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, estão todas na Turquia. E lá tem a visitação, é aberta a visitação. A Turquia é um país islâmico, mas tem de vez em quando algumas coisas lá, uns radicalismos, mas aceita visitação normal. Tem uma parte da Turquia que é na Europa e a outra parte é na Ásia. A Turquia é dividida ali pelo Estreito de Bósforo. Tá? Outra coisa interessante é que a cidade de Constantinopla, a antiga Constantinopla, que foi erguida em homenagem a Constantino, hoje ela fica na Turquia. É uma das principais cidades da Turquia. E é uma cidade grande, uma cidade moderna. A Turquia é um país relativamente moderno, que como os países europeus, e tem também aquele tradicionalismo islâmico terrível. O presidente lá é o Erdogan, um camarada meio louco, vive ameaçando Israel. Não sabe ele o que fala. Mas as 7 igrejas correspondem, irmãos, cada uma a uma fase da igreja. Prestem atenção. Éfeso vai do ano 33, assim com a morte de Jesus, ao ano 100. É a era apostólica, é a igreja primitiva. Por que vai depois do 33? Porque assim que Jesus morreu, meu irmão, ele prometeu que viria o Espírito Santo. Né? E o Espírito Santo é que iria dar a condição para que todos os evangelizadores, os pregadores da palavra, como Paulo,
né, aqueles apóstolos que saíram para levar a palavra, eles foram revestidos do alto. Lembram da palavra que ficai em Jerusalém, permanecei em Jerusalém, até que sejais revestidos do alto. E quando eles foram revestidos pelo Espírito Santo, o Senhor deu a condição para que a igreja saísse, para que eles saíssem para levar o evangelho. Então, esse primeiro período se chamou igreja primitiva, era apostólica. Depois de 100 a 312, é a era das perseguições, né? É uma igreja pós-apostólica, logo depois da igreja que terminou no ano 100. E essa igreja de 100 a 312 a igreja que começou, que teve as perseguições, que os cristãos começaram a ir para a arena. O cristianismo começou a crescer muito, muito, e incomodar aqueles países como o Império Romano, que era pagão, né? E às vezes adoravam outros deuses. Então, eram politeístas até, né? Então, a igreja começou o cristianismo começou a incomodar o Império Romano, porque os imperadores romanos, eles se sentiam tão importantes que achavam que eles deveriam ser adorados, né? E a igreja cristã que estava surgindo, ela não fazia isso, ela não se prostrava, perante o homem, só se prostrava perante Deus. Então, essa igreja foi perseguida. Aí depois vem a igreja de Pérgamo. Olha que interessante, Pérgamo, casamento pervertido, quer dizer Pérgamo. Vai de 312 até 590, é a era de Constantino. O início do catolicismo, inclusive, foi quando a igreja perseguida, a igreja fiel, se une com o Império Romano. E ali começam as deturpações, Constantino, ele nunca foi cristão, ele não tinha como matar mais cristãos, então ele foi aconselhado a se unir aos cristãos. E por causa de uma necessidade, ele precisava guerrear também, então ele falou com os cristãos que se eles guerreassem a favor dele, ele assumiria o cristianismo no Império Romano. E assim acabou acontecendo. Só que aí, essa união, né, de Estado, do Império, com a igreja primitiva, aquela igreja pura, começou a entrar um fermento. Entrou o fermento. Coisas foram acrescentadas para agradar os adoradores de Baal. Foi nesse período de 325, Concílio de Nicéia, que eles mudaram o dia de guarda. Meu irmão, o dia de guarda é sábado. Não é para guardar igual os judeus guardam, não. Sabe? O Senhor, Jesus é Senhor de todos os dias, mas o dia que a gente deveria descansar e ir para a igreja e tal, seria o sábado. Isso aí é bíblico, isso é orientação bíblica. O Senhor trabalhou 6 dias, no 7º ele descansou. Ainda orientou como uma correspondência com isso, que a terra deveria ser trabalhada 6 anos e no 7º ano deveria dar descanso. Nós vamos viver 6.000 anos, o mundo, e no 7º é o milênio de descanso que a Bíblia fala. Então isso é uma sequência, isso é uma onisciência de Deus que foi alterada por falta de conhecimento dos homens, por falta de sensibilidade espiritual. Isso foi alterado. É por isso que se chama Pérgamo, casamento pervertido. E depois de Pérgamo vem Tiatira, que é na época da Idade Média, que inicia ali o governo papal, e depois a igreja de Sardes, vai de 1517 a 1750. 1517 começam ali as cruzadas, começa a época da reforma, 1517 foi quando aconteceu a reforma, foi na Catedral de Wittenberg, foram pregadas as teses ali, as 95 teses sobre uma mudança que deveria haver, na igreja daquela época, sugerida ali por Lutero,
e elas são sintetizadas em 5 teses principais, né? Lutero era um padre e ele não queria deixar de ser padre. Ele achava que a igreja precisava passar por uma reforma, mas como não aconteceu, né, então ele fez a reforma protestante, né? Aí ele fez a reforma religiosa e foi de onde veio o protestantismo. Depois de 1750 a 1890 é a era das missões, início de grandes avivamentos. E a igreja de Filadélfia é a que nós vamos falar. E a igreja de hoje, do período de hoje, direito dos povos, Laodiceia, direito dos povos, é uma era que é chamada de era de ecumenismo, e é o período que nós vivemos hoje, é a igreja de hoje, porque é a 7ª igreja, é a última das igrejas que nós vamos viver. Mas especificamente aqui sobre a igreja de Filadélfia, é interessante que ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: assim declara aquele que é santo e verdadeiro, que possui a chave de Davi. Jesus, o próprio Deus, prestigia Davi. Davi foi uma pessoa que pecou também, que errou também, mas uma grande característica de Davi era a sua condição de abrir verdadeiramente o seu coração e pedir perdão. É por isso que o próprio Deus fala que encontrei em Davi um homem segundo o meu coração. Não é porque Davi era perfeito, não. Davi era como nós, pecadores. Ele era pecador como nós somos. Mas Davi tem uma condição que pouca gente tem. É de entender quando faz errado e pedir perdão. Então, outra coisa que é interessante, o próprio Deus fala, está em todas as cartas: conheço as tuas obras. Meu irmão, não adianta a gente fingir que é crente. Deus conhece, o nosso coração, o nosso íntimo. O tal de fingir, eu faço isso aqui errado, mas eu vou para a igreja, lá eu oro. O Senhor sabe se você é merecedor de uma tão grande salvação ou não. Deus conhece o seu coração. A gente pode enganar o homem, mas a Deus a gente não engana. E é por isso que o Senhor fala, juntamente com a igreja de Esmirna, esta é a igreja que o Senhor, que Deus não fala nada contrariando as atitudes daquela igreja, nem a de Filadélfia, nem a de Esmirna. Agora, ele deixa muito claro, ele fala que essa igreja tem pouca força, mas porque ela obedeceu a minha palavra, não negaste meu nome, o Senhor manteve a porta aberta. Ninguém pode fechar, meu irmão. A obediência nos leva a sermos fortes no Senhor, porque o Senhor é quem peleja as nossas batalhas, o Senhor é que está à frente de todas as nossas necessidades, Conhece aonde precisa abrir uma porta, conhece onde precisa fechar uma porta. Esse é o Deus que nós servimos. E também continuando aqui, ele diz que isso aqui é muito interessante: farei da sinagoga de Satanás aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Irmãos, isso aqui é para hoje. Quais são as sinagogas que nós temos? São as igrejas. O Senhor aqui já aponta para as igrejas que perderam a pureza do evangelho. Olha quantos escândalos têm acontecido no meio das igrejas que viveram grandes avivamentos, às vezes ainda vivem, mas algumas pessoas estão levantando grandes escândalos. Não se perca por causa do homem, meu irmão. Não olhe para o homem. Tem uma palavra lá em Mateus 24 para você, porque tem gente que tem mania de olhar para o homem. Eu saí da igreja por causa do Joaquim, eu saí da igreja por causa do Manuel. Olha para Jesus, E quando essas coisas começarem a acontecer, olha para o alto, pois a vossa redenção está próxima. Suporta, meu irmão, suporta mais um pouquinho. Não saia da sua igreja
né? Se a sua igreja é séria, ainda tem isso, né? Não saia, firme-se, fica na sua igreja, porque Jesus está voltando e Jesus não vem buscar pessoas separadas, ele vem buscar um corpo, esse corpo onde ele estiver. O dedinho mindinho está lá longe, o dedo do pé está aqui, o olho está ali, ele vai buscar todo mundo, mas todo mundo que faz parte de um corpo, todo mundo que faz parte do corpo, que Jesus é o sangue que corre nele, né? O sangue de Jesus corre nesse corpo. Então é esse corpo banhado pelo sangue de Jesus que ele vem buscar, né? Tem muita gente folgada em casa aí, descansando e não, eu oro em casa. Vai ficar para trás, se não tiver compromisso, se não for servo, né? Não é o que Apocalipse 1 fala? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Aí está a chave, né? Será que é a chave de Davi? Né? A chave para entender o Apocalipse e as profecias bíblicas é ser servo, porque esses vão ser recolhidos naquele grande dia do arrebatamento, os servos. Outra coisa que a palavra diz é que o Senhor vai humilhar esses, né, da sinagoga de Satanás, que fingem que são crentes, mas mentem. O Senhor vai fazê-los adorar prostrados aos pés, né, da igreja fiel, não das pessoas, tá? A igreja é do próprio Jesus, eles vão adorar, né? A palavra também tem outra passagem que diz: todo joelho se dobrará. Né? Porque deste atenção à minha exortação, quanto a suportar os sofrimentos com paciência. Irmãos, quanta luta nós precisamos ter. O crente não pode ficar sem luta, não. Se ele tiver sem luta, ele folga. O crente com luta, com deserto, passando pelo deserto, ele vai para os pés do Senhor. Mas aí a hora que a coisa fica melhor, ele folga, né? Não, esse domingo eu não vou à igreja, não. Dia tal eu não vou na reunião, não. Ele precisa ter a necessidade, e na necessidade ele busca. E o Senhor sabe disso, o Senhor conhece os nossos corações. Agora, há uma promessa muito importante aqui na sequência, porque vem aí os 7 anos da tribulação, né? A angústia de Jacó, que a palavra fala, e para esses que perseveraram, né, nos sofrimentos com paciência, o Senhor fala assim: eu igualmente te livrarei da hora da tribulação. Não é na hora, nós não vamos ter livramentos durante a tribulação, nós vamos ser livrados da tribulação. Olha só a importância de uma tradução bem feita. Nós não vamos passar pela tribulação. A igreja vai ser arrebatada antes, né? Eu sou pré-tribulacionista, tá? Tem gente que acha que a igreja vai ser arrebatada depois. Eu respeito, né? Mas aqui deixa muito claro: nós vamos ser livres, nós vamos ser arrebatados antes da tribulação. A tribulação que virá sobre o mundo todo para pôr à prova os que habitam toda a terra. É nesse período em que as pessoas vão entrar nas cavernas, vão pedir: caia sobre nós, vão pedir para morrer, e a morte vai fugir deles. Esse período, a angústia de Jacó, o dia da ira de Deus. Tem várias citações na Bíblia que fazem menção a esse período, esses dias. Que nós possamos abrir os olhos, buscar esse Deus maravilhoso que nos dá toda a condição, apesar de passarmos por sofrimentos. Não tem como você pensar que eu vou servir a Deus, vai mudar tudo, vai ficar tudo muito bem. Eu não sei onde tem base na Bíblia para isso. Todos os servos de Deus, os apóstolos, todos passaram lutas e dificuldades. Todos passaram, né? Nós precisamos passar também, mas o Senhor fala aqui: você vai passar, e se você tiver paciência, tiver a condição de suportar, você vai ser vencedor. É isso que o Senhor nos promete, né? O céu não é aqui, né? Nós vamos ser arrebatados, vamos para a eternidade. Aí depois tem uma outra grande bênção para o Senhor, que o Senhor tem para nós.
Nas cartas ele fala, tem uma sequência, guarda o que tens, né? Eis que venho sem demora. Aí lá em Laodiceia chega o Senhor, que diz assim: eis que estou à porta e bato, né? O Senhor vem avisando: breve venho, cedo venho. Mas em Laodiceia, que é a próxima carta, Jesus está à porta e bate. Abre logo, meu irmão, enquanto se pode achar. Eis que venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Irmãos, quantas pessoas perderam a coroa, né? Foram servos valentes, valorosos, serviram ao Senhor com alegria, com muitas revelações, mas depois viraram as costas para o Evangelho, viraram as costas para a palavra, né? Se perderam no mundo. Não é que trocaram de igreja, que quando você troca de uma igreja para outra, uma igreja séria para outra, sem problema, sem problema. Quantas pessoas mudam? Eu mudei para uma cidade lá, Ipatinga, a igreja que está do lado da minha é uma assembleia. Não tem problema, vai para a assembleia, é uma igreja muito séria. A igreja que tem do lado da minha é a presbiteriana, vai para a presbiteriana, né? Agora, o que não pode é você virar as costas para o corpo, você deixar de ser parte do corpo. Mas eu oro em casa. Isso é coisa de folgado, né? Isso é palavra de folgado, né? Agora, é você e Deus, é você e Deus. E quem sou eu para falar se você vai ou não ser arrebatado naquele grande dia? Mas a palavra de Deus, a Bíblia, não abona esse tipo de comportamento, não, tá? Tem que estar no corpo, né? Paulo fala isso na carta aos Coríntios. Temos que estar no corpo, né? Agora, olha que maravilha. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus. Uma coluna, irmão, você como coluna no templo de Deus, que maravilha, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e igualmente escreverei nele o meu novo nome. Irmãos, nós temos que entender o seguinte: nós vamos ser arrebatados, mas o milênio, né? Nós já cumprimos 6.000 anos, já vivemos 6.000 anos desde Adão. O sétimo milênio, que é o milênio de descanso, vai ser aqui na terra. A nova Jerusalém está descendo, né? É um mistério aquilo que vai acontecer com as pessoas, eu não sei, né? Não fala. Os mistérios são para Deus, as coisas reveladas são para os homens. Mas o milênio vai ser aqui na terra, né? Apocalipse 20, que fala do milênio, 21 fala do novo céu e nova terra. Exatamente, o 20 fala: os cristãos reinam por 1000 anos. Então observei que desceu do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Então nós vamos ter, o projeto de Deus é esse, vai voltar àquilo que era o projeto original, né? Porque lá em Isaías fala que o lobo vai pastar junto com o cordeiro. Os irmãos sabiam que todos os animais eram herbívoros? Todos os animais eram herbívoros, né? Gênesis fala muito claramente sobre isso, né? Todos os animais eram herbívoros. Eu vou achar aqui para mostrar para os irmãos. Eu estou procurando e vou achar. O Senhor fala que todas as ervas da terra seriam para os animais. Eu vou achar e depois eu leio aqui para os irmãos. Amém? Eu vou achar e vou... Depois eu passo para os irmãos aqui, tá? Mas todos os animais eram herbívoros. Opa, achei. Também dou, presta atenção, a todos os animais da terra, a todas as aves do céu, todos os répteis da terra e a todas as criaturas
em que há fôlego de vida, todos os vegetais existentes, como mantimento e sustento. Então, às vezes a pessoa pergunta assim, mas por que os animais entraram na arca e um não comeu o outro? Porque eram todos eles herbívoros. Depois, em Gênesis 9, Deus permite que o homem coma carne e que os animais também sejam carnívoros. Porque o projeto inicial de Deus foi desvirtuado. O projeto inicial. Então, aqui na Nova Jerusalém, esse projeto inicial vai voltar, porque Deus fez a parte dele em tudo, né? O homem ia viver eternamente, e tanto que Matusalém viveu 969 anos, Adão viveu 950 anos, né? Então, esse era o projeto inicial, mas com o pecado não pode se eternizar. O homem tem que ter a condição de ser resgatado. É por isso que os anjos não foram perdoados, né? Não tem uma passagem, parece que em Hebreus, que fala, não, é Pedro, né? Se ele não perdoou nem os anjos não tinham, os anjos são imortais, então eles não poderiam nascer de novo, né? Eles não poderiam nascer de novo. O sangue de Jesus não valeria, não teria a condição de resgatá-los nesse projeto. Esse projeto é para o homem. Então, irmãos, é interessante que possamos seguir todas as orientações das cartas e principalmente aqui, fechando a carta de Laodiceia, a carta de Filadélfia, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito revela às igrejas. Você tem que ouvir muito mais que a letra, decorar muito mais do que a letra. Decorar só a letra já era, decorar só a letra, né? Só nos dá repetições. Nós precisamos entender o que a palavra nos diz na revelação. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos ficando por aqui. Já vou encerrar de uma vez, né? Que Deus abençoe a todos que estiveram nos ouvindo e que o Senhor possa guardar a sua vida. Um abraço muito especial para o Ricardo Figueira da Cruz, meu amigo de infância. Agradecemos a KGBC, a Farmavida, Distribuidora Kaiser, Tititi Lanches, Táxi Vitória, CS Celulares, Viveiro de Mudas Babilon, Café Expedicionário, Loja Intimação, Easy Informática e Farmastore. Se você quiser ser um patrocinador do nosso programa, divulgar o seu produto ou sua empresa, fale comigo, ok? Fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Shalom.